E aí, gente, beleza? Mais um vídeo aqui sobre Go. A gente vai falar mais um pouquinho sobre o nosso projeto. A gente vai criar os nossos objetos de requests aqui. A gente vai criar o nosso objeto de request, receber na nossa requisição e retornar o objeto de response aqui mocado, só pra gente entender essa questão de objeto de JSON aqui dentro do Go, beleza? Então vamos lá pro vídeo. Então vamos lá, para a gente conseguir prosseguir com o nosso projeto, precisamos ter quais objetos e informações vamos manusear dentro do nosso projeto. Então aqui a gente precisa criar os nossos objetos de request para a gente poder receber as informações do usuário e de response para a gente poder retornar alguma informação desse usuário, beleza? Então a gente primeiro vai criar uma pasta chamada model/request e model/response dentro do controller, tá? Então, para que possamos criar objetos de entrada e saída da aplicação. Então aqui dentro de controller você vai criar uma pasta aqui dentro, tá? Então a gente vai chamar de model/request, beleza? E aí aqui dentro a gente vai colocar user_request.go, certo? E dentro de model também a gente vai criar uma outra pasta, então vai criar uma pasta chamada response/user_response.go, beleza? Então é isso que a gente vai criar. Então a gente vai ter aqui o nosso objeto request e nosso objeto response aqui dentro do nosso projeto, tá bom? Aqui dentro agora, a gente vai criar as nossas propriedades do nosso objeto. Então conseguimos completar aqui o nosso primeiro checklist aqui, né, nosso primeiro item. E aí a gente vai criar dentro de request, criar um objeto com os seguintes campos: e-mail, password, name e age. Vai ser um objeto simples que a gente vai tratar aqui, tá? A gente vai ter só 4 campos desse objeto, só para não ficar muito complexo, tá? Então aqui dentro a gente vai criar um package request, né, que é o objeto que a gente vai criar, o nosso pacote no caso, né? Aqui dentro a gente vai criar um type user request, certo? User request. E a gente vai criar uma struct aqui, certo? Aqui dentro a gente vai ter o campo e-mail, que vai ser do tipo string. A gente vai ter o campo password, que vai ser do tipo string. A gente vai ter o campo name, que vai ser do tipo string, tá? Vai ter um campo age, que vai ser do tipo int8, tá? Int8 porque a gente não precisa de muito espaço, tá? O int8 ele já que é um número ali até 100, 140 no máximo, a gente não vai ter muito espaço, não vai precisar de muita coisa. Então o int8 aqui, ele se sai muito bem, tá bom? Completamos aqui criando o nosso objeto de request, agora a gente vai criar o nosso objeto de response, tá? Então, pra gente criar o nosso objeto de response é bem parecido, então vou até copiar esse nosso objeto. Você vai voltar em src controller model response. Então aqui dentro a gente vai criar o nosso objeto. Então package response, certo? Então a gente vai criar aqui package response, e a gente vai colar aqui o cara que eu acabei de copiar. Ao invés de user request, a gente vai chamar de user response, tá? Então, user response. A gente vai criar aqui nosso objeto user response, beleza? Só que com duas diferenças aqui. A gente vai criar o nosso campo ID, que vai ser do tipo string, pra gente poder retornar qual é o ID daquele cliente que a gente tá falando, tá bom? Pra pessoa poder também saber qual é o ID e ela utilizar o ID caso ela preferir pra fazer alguma alteração ou pra buscar aquele usuário, beleza? Então a gente vai ter o ID e a gente vai tirar o campo password daqui, porque eu não quero ficar retornando o campo senha pra pessoa. A pessoa sabe a senha dela, se ela não souber, a gente vai ter o fluxo de esquecer a senha, talvez, tá? Mas aqui a gente não vai ter a parte de senha. A gente não pode ficar retornando a senha do usuário para lá e para cá. Mesmo que seja encriptada, a gente não vai fazer isso, tá bom? Então a gente vai ter esses objetos aqui de response. Então, completado aqui nosso terceiro ponto, a gente vai ter adicionar propriedades de JSON em ambos os objetos, para que seja possível converter de JSON para objeto e de objeto para JSON. Então o que isso quer dizer, né? Quando eu tenho esse objeto response, o que vai acontecer quando eu migrar ele, quando eu passar ele para JSON? Ele vai retornar um campo ID com o ID maiúsculo, o e-mail com E maiúsculo? Não, ele não vai fazer isso, tá? Como que a gente faz para poder mostrar para o Go que a gente quer que aquele campo seja chamado de outra forma dentro do JSON? Aqui no Vim eu tenho um cara chamado Go Add Tags, tá? Então o Go Add Tags ele vai adicionar pra gente. Mas você pode simplesmente fazer o seguinte: você vem aqui no fim, você vai colocar apóstrofo, se eu não me engano é o nome disso, apóstrofo. Aí aqui dentro você vai colocar JSON, dois pontos, você vai colocar abre e fecha aspas duplas, e você vai colocar qual é o nome do campo que você quer. Então vai estar lá JSON ID no caso, que eu quero dizer que o campo ID maiúsculo, quando for convertido para JSON, ou quando tiver um JSON para converter para objeto, eu quero que pegue ou que transforme esse campo num nome ID dentro do JSON, beleza? Então aqui quando a gente for mexer com bson, no caso, que no caso é o nome utilizado para quando você vai usar MongoDB, você vai colocar aqui bson e você vai apontar qual é o nome desse campo dentro do banco de dados MongoDB. Aí a gente vai poder apontar, aí tem como você colocar XML aqui, tem como colocar tudo, beleza? Então vocês vão lá e colocam para todos os campos desse cara, tá? Então
vou adicionar aqui Go Add Tags e ele vai adicionar aqui para mim, certo? Então tudo feito aqui no nosso response. Então a gente vai fazer a mesma coisa dentro de controller, modo request. A gente vai entrar nesse cara, vai dar um Go Add Tags aqui novamente, tá? Estamos prontos aqui com os nossos objetos, certo? Então agora por último a gente vai adicionar o nosso objeto request em shouldBindJSON do nosso controller. Então como assim, tá? Então vou minimizar aqui esse cara. Então vamos lá no nosso controller agora, dentro de createUser, que é o que a gente vai fazer primeiro, tá bom? Dentro aqui a gente vai apagar esses dois códigos que eu tinha criado no vídeo passado, tá? E aí aqui dentro a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar um var objeto, a gente vai criar um var user request, certo? Que vai ser do tipo request, que é o nome do nosso pacote, ponto user request, que é o que a gente quer de objeto. Então ele vai importar ali pra gente. E aí aqui dentro desse C, quem que é C? É gin.context. Esse gin.context basicamente é o contexto da requisição, vai ter tudo que veio na requisição dentro desse objeto, beleza? E dentro desse cara ele tem um cara chamado shouldBindJSON, tá? Ele tem vários tipos, tá? Tem shouldByHeader, YAML, XML e assim por diante. Mas o que a gente quer é JSON, que é o que a gente vai utilizar, tá bom? Então shouldBindJSON. O que ele vai pedir por parâmetro aqui pra gente, tá? Então por parâmetro aqui ele vai pedir pra gente um object n, tá? Então ele vai pedir um objeto aqui pra ele poder jogar esse valor do JSON. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar o body da requisição, que é JSON, e vai jogar esse JSON dentro de algum objeto. Qual objeto? User request, certo? Só que pra gente jogar dentro do objeto original user request, a gente vai colocar um e-comercial user request, que no caso é o nome do nosso ponteiro, né? No caso a gente vai jogar dentro do endereço de memória user request, tá bom? E aí ele retorna pra gente um error, tá? Então se você ver aqui, ele retorna um error pra gente. Então o que a gente vai fazer? If err recebe de user shouldBindJSON, que no caso a gente vai criar uma variável error, no fim a gente vai colocar err diferente de nulo. Então a gente vai validar se shouldBindJSON executou, ele vai retornar um error. Se o erro for diferente de nulo, a gente vai fazer o quê? A gente vai basicamente criar um objeto REST error aqui, tá? Então, REST error a gente vai colocar a partir de REST err ponto new bad request error, que no caso é uma bad request que a gente quer retornar para o usuário, né? Já que é uma bad request que a gente quer retornar para ele, então a gente vai criar a partir de new bad request error. Qual a mensagem de erro que a gente vai passar? A gente pode colocar aqui there are some incorrect fields, por exemplo, tá bom? E aí a gente vai colocar aqui error, por exemplo, a gente vai colocar porcentagem S, tá? E aí a gente vai colocar err aqui no fim. Só que pra gente poder fazer isso, a gente precisa do fmt.sprintf. Então aqui a gente vai colocar fmt.sprintf pra gente poder concatenar variáveis, tá? E aí a gente vai ter aqui o nosso objeto completo, tá? Então com o nosso REST error agora, a gente simplesmente pode fazer o quê? C.json, que no caso tá falando pro Gingonic retornar um JSON para essa pessoa que chamou uma requisição. E ele vai pedir duas coisas aqui. Ele vai pedir qual é o código, que é o inteiro, e qual é o objeto que ele quer retornar. Então a gente vai colocar que a gente quer retornar resтерror.code, que é o código que vai retornar a partir desse método newBadRequestError, vírgula resterr, certo? Que no caso é o objeto que a gente quer retornar. E a gente dá um return para ele não continuar o código, certo? Depois disso, a gente simplesmente vai fazer o quê? fmt.println user request para a gente ver qual é o valor que ele retornou aqui pra gente, qual é o valor que tem na nossa requisição, certo? Então, tudo feito aqui, a gente vai fazer o seguinte. Aqui no caso a gente esqueceu de duas coisas. Agora a gente vai colocar aqui um barra invertida n, certo? E aqui é err.error, que no caso a gente quer a mensagem string do nosso error, certo? Beleza, então vamos rodar aqui o nosso código. Então se a gente der um goRunning.go, ele vai inicializar as nossas rotas aqui, certo? E vamos abrir o Postman aqui. Então no nosso post, ele salvou aqui a nossa última requisição de create user. A gente vai clicar aqui em body, vai clicar em raw, vai estar aqui no caso JSON, que eu tava testando antes, mas vai estar aqui texto, você vai colocar JSON aqui, beleza? E aí aqui dentro a gente vai criar o nosso objeto de request. Então vamos criar aqui as duas chaves e a gente vai passar o que para esse cara. Então vamos voltar lá no nosso objeto para a gente saber o que a gente tem que mandar nessa requisição. Então dentro de request a gente vai criar. Beleza, então aqui tem e-mail, password, name e age. Então vamos criar esses caras lá dentro. Então e-mail, vamos passar aqui para essa requisição otavio@teste.com, por exemplo. A gente vai precisar passar um password, certo? Então passar aqui password, vamos passar um password teste. Vamos passar name Otávio e por último age. Então age vamos passar aqui 20. Vamos passar aqui e vamos dar um post. Antes da gente dar um post, só deixa eu fechar esse cara aqui, tá? Apagar essa última vírgula. Vamos dar um post. Retornou 200 ok e não retornou um erro pra gente. Na hora que a gente voltar aqui, olha lá, otavio@teste, então ele printou o nosso objeto aqui que a gente mandou.
Otávio@teste, mandou um teste que é a senha que a gente enviou, Otávio, que é o nome que a gente enviou, e 20, que é a idade que a gente enviou. E ele printou logo abaixo, que retornou um código 200, que retornou 95 microsegundos, foi um método post e foi na rota /createUser. Então ele printou aqui tudo bonitinho, por isso que eu gosto desse handler aqui, desse middleware, no caso, do Gingonic, beleza? Então, e se a gente enviar algum dado incorreto? A gente vir aqui no e-mail, a gente passar um número 20 aqui, por exemplo. Passar um número aqui no lugar do e-mail. Então ele vai printar, there are some incorrect fields. Error, JSON. Cannot marshal number into go strict field user request.email. Então ele não conseguiu jogar um número dentro do user request.email, que é uma string, né? Então, of type string. Então ele não conseguiu e tá certo ele passar isso pra gente mesmo, né? Aqui eu coloquei /n, eu não sei porque eu coloquei. Eu tava pensando que era log, mas não precisa, tá? Só que fica esquisito, né, esse erro aqui, né? Fica muito esquisito esse tipo de erro dessa forma. Pra que a gente tem esse causas aqui, então, se a gente tá retornando um erro aqui dentro da mensagem? E é isso que a gente vai ver no nosso próximo vídeo aqui, tá, no projeto. A gente vai começar a validar mesmo que a pessoa enviou um número na onde tem que ser número, que a gente enviou um e-mail na onde tem que ser e-mail, onde enviou uma senha onde tem que ser senha e assim por diante, tá? Aqui eu só coloquei esse erro pra gente ver que tá funcionando essa validação inicial de pelo menos da tipagem dos campos, beleza? Então, esse foi o vídeo aqui em Go, espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo e até a próxima. Falou!